Queridos irmãos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos ao canal César Cristóvão, aqui com mais um episódio, e esse episódio é um episódio especial do nosso podcast da Escola Teológica do Avivamento, o EtaCast. Hoje estamos com o irmão Vitor novamente, vindo aqui hoje para falarmos sobre um assunto muito bom. Na verdade, vamos trazer um pouco da história das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira, que a CONAMAD, a Convenção Nacional das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira, que dia 15 de novembro fez 96 anos de história. Esse ministério, a qual tem crescido e se espalhado pelo Brasil. O irmão Vitor está aqui conosco, vai falar com vocês. Paz do Senhor a todos, fala aqui o irmão Vitor, sempre um prazer estar aqui com o irmão César, tá ajudando ele, estar aqui também no ETA. É sempre uma alegria ver vocês, principalmente para falar de um tema tão bom que é as histórias da Assembleia de Deus, principalmente da Madureira, que a gente faz parte, tem um carinho muito grande. Amém. Irmão Vitor, como já falado, dia 15 de novembro, fala sobre a proclamação da República. É um feriado nacional aqui no Brasil, porém, foi também nesta data que nasceu o Ministério de Madureira, Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, a qual é um ministério que tem crescido muito no nosso Brasil e também se espalhado para o exterior, mundo afora. E eu queria que você falasse um pouco da origem do Ministério de Madureira. Vamos começar falando um pouco sobre a origem do Ministério de Madureira, que foi através também do pastor Paulo Leivas Macalão. Eu queria que você falasse um pouco. Assim, é interessante essa questão do próprio dia, do dia 15 de novembro, porque sabe quando na sua igreja alguém vai fazer um congresso, aí marca no feriado para todo mundo poder estar presente? O dia 15 de novembro foi marcado de propósito, um dia de feriado, para que todos estivessem presentes na inauguração do templo da Madureira Mãe. Porém, o dia 15 de novembro de 1929 marca a inauguração do templo da Madureira Mãe, mas os trabalhos já começam lá em 1927. Então é um trabalho árduo de evangelismo nas periferias. A Madureira vai ser justamente divergente das demais assembleias justamente nisso. A Madureira começa com o pastor Paulo Leivas Macalão, que se converte no Rio de Janeiro, na São Cristóvão, quando era pastoreada pelo pastor Gunnar Vingre, que já tinha vindo ali de Belém, depois de alguns conflitos do São Belmistro, com Daniel Berg, eles decidem se separar. O Daniel Berg vai para São Paulo, o Samuel Ministro permanece como presidente em Belém e o Gunnar Vingre vem com a Frida para o Rio de Janeiro. E ali, o Paulo Leivas Macalão ele se converte e ele vê muito potencial no Paulo Leivas Macalão. Muito rápido, inclusive antes de casar, ele já é levado a pastor. E ele era muito exímio nos evangelismos. Então o Gunnar Vingre vai mencionar que vai aconselhar ele. Paulo, não fica somente aqui, não. Vai também evangelizar nos lugares que não tem igreja. E ele começa a ir evangelizar nas periferias, nos lugares em que as pessoas não queriam ir. Em Bangu, em Madureira, em zonas mais rejeitadas popularmente. E esse evangelismo dele era em massa. Conta-se, né, que ele ia juntamente com a Zélia, e ele ia com o saxofone, ele tocava muito bem, ele colocava o saxofone, começava a tocar, a Zélia ia cantando os hinos da harpa que ele mesmo compunha, e no final ele trazia uma ministração ali da palavra. Isso em toda aquela área mais periférica do Rio de Janeiro. Só que aquele ministério cresceu tanto que começou a ter divergências com outros pastores que foram substituindo no lugar do Gunnar Vingre. Isso é muito interessante. Eu tive a oportunidade em 2021, no mês de outubro, de visitar o Templo Histórico da Assembleia de Deus, ali em Madureira, onde surgiu esse ministério, a qual nós fazemos parte deste campo, o campo de Massaranduba, também Matipó, ligado ali com a cidade de Matipó, em Minas Gerais. Nosso pastor presidente é o pastor Aniceto Ferreira, nosso presidente também é o pastor Elias Guedes, e o Ministério de Madureira, quando nós falamos sobre ele, a gente fala com muito orgulho, a gente tem até uma música, Eu Sou Madureira, com muito orgulho e com muito amor, porque é uma história que nós vemos que foi direcionada pelo Espírito Santo, a qual no começo houve muitas oposições. Então, indica aqui até, comentando com o irmão Vitor, nos bastidores, sobre a biografia do bispo Manuel Ferreira. Ele vai falar muito
sobre o Ministério de Madureira. Ele era um bispo Manuel Ferreira, ele andava muito e tinha uma ligação, uma amizade muito forte com o pastor Paulo Levas Macalão, entendeu? No ano em que o pastor Paulo Levas Macalão faleceu, foi um ano de perdas muito grande na Assembleia de Deus, Assembleia de Deus em geral, pois morreu o pastor Paulo Levas Macalão e morreu o pastor Cícero Canuto de Lima, que é um dos nomes bem conhecidos na Assembleia de Deus. Então, o que acontece? Em 2021, eu pude ir em Madureira e conhecer o templo histórico, com uma arquitetura, meu amigo, belíssima. Eu também tenho o livro Catedral Histórica da Assembleia de Deus em Madureira. Então, assim, o Senhor ele tem mostrado os frutos a qual foi plantado lá atrás. E temos tido uma grande colheita a respeito disso. E o Ministério de Madureira, ele é uma Assembleia de Deus que eu acredito que muita gente quer congregar. Pois a Assembleia de Deus Ministério de Madureira, hoje os líderes são os Ferreiras, o bispo Samuel Ferreira, o bispo Manuel Ferreira, como o bispo Primaz, o bispo Abel Ferreira, também o bispo Oídes José do Carmo, que cuida ali das Assembleias de Deus Ministério de Madureira, no estado de Goiás, de Goiânia. O Ministério de Madureira, ele é marcado, ele é muito diferente e muitas das vezes o Ministério de Madureira se torna até um pouco polêmico do padrão assembleano em relação ao Ministério Feminino. Eu queria que você falasse um pouco acerca do Ministério Feminino. O Ministério Feminino, assim, é bom que a gente já comece dizendo que ele é bíblico. Isso. Na Bíblia a gente vai encontrar Febe, Priscila, a gente vai encontrar lá em Romanos 16, Júnias, que era apóstolo. Uma mulher sendo apóstolo juntamente com seu marido, Andrônico. Então é algo que foge do padrão. Muitos outros, como por exemplo Timóteo, Tito, Barnabé, são chamados de apóstolos durante a Bíblia, mas é traduzido como enviado, ou como pastor, ou como outra palavra, mas é a mesma palavra atribuída aos demais 12. E nós encontramos na Bíblia diversas vezes recomendações para que sejam consagrados bispos. Então, muitas dessas nomenclaturas não são usadas mais por uma questão cultural. O nome apóstolo foi muito banalizado no Brasil. Normalmente, quando você vê alguém, não, tá ali o apóstolo tal, você já pensa em alguém que é neopentecostal, que profetiza, que revela até CPF. Porém, é um cargo, um dom, um ministério bíblico, que a gente substituiu simplesmente pelo nome de missionário ou missionária. Exatamente. E o Ministério de Madureira, ele vai ser extremamente importante. E o César disse, ele diverge com a Assembleia de Deus em algumas coisas. Mas na verdade eu diria que ele complementa, ele é mais alinhado nisso com a Assembleia de Deus. Porque as mulheres foram as grandes responsáveis pelo crescimento da Assembleia de Deus no Brasil. Exatamente. Normalmente quando a gente fala das igrejas centenárias, dos movimentos, da chegada da Assembleia de Deus no Brasil, a gente cita homens pioneiros. Exatamente. Mas na realidade, a maioria dos pioneiros foram mulheres. Isso. Porque elas que recebiam os missionários em suas casas, elas que oravam no ciclo de oração. O primeiro demônio a ser expulso foi uma mulher que expulsou no Brasil. Então você vê que elas têm uma participação efetiva. O que elas não tinham era o cargo. Elas não eram nomeadas, separadas a diaconisas, a pastoras, a bispas e nenhum cargo. Porém, a função delas era feita como se fosse. Então você ia ter aquela divergência. Olha, elas fazem essa função, elas fazem essa obra. Você encontra até hoje, na Assembleia de Deus Belém, muitas mulheres que dirigem congregações, fora do Brasil e dentro do Brasil. É verdade. E mesmo assim há essa divergência. Ela dirige uma congregação, ela é pastora? Não, pastora aqui não pode. Então, o que fez isso ser oficializado foi justamente essa divergência. Olha, se as mulheres não podem ser pastoras, elas também não devem exercer esse cargo. Se as mulheres não podem ser diaconisas, bispas, missionárias, elas também não devem fazer essa função. Mas se a mulher faz, qual é o problema de eu dar o nome, de eu dar o reconhecimento? Então, muitas vezes, aquelas pessoas sofriam, choravam, lutavam, realizavam aquela obra com muita dor e sofrimento e não tinham reconhecimento nenhum. Você vê a própria Frida Wing, que foi um exemplo de missionária, um exemplo de mulher na história da Assembleia de Deus e que é pouco reconhecida. Então, o Ministério de Madureira tem um Ministério Feminino não por liberar as mulheres para fazer, porque elas já faziam e continuam fazendo, exatamente, independente do cargo. Ele só fez oficializar aquilo que já existia. Exatamente. É aquela questão do reconhecimento. Por exemplo, você vai ver que agora na Assembleia de Deus, Ministério de Madureira em São Cristóvão, eles colocaram lá uma homenagem, um reconhecimento
a Frida Wingre. E que deu muito polêmica, o pessoal diz, tá consagrando uma mulher que tá morta. Exatamente. Não, foi um reconhecimento, um memorial, que ela exerceu aquela função, e se tivesse viva hoje, provavelmente, teria esse cargo. Foi só para relembrar a história e trazer esse fato importante para a Assembleia de Deus. Exatamente. E tipo, quando a Assembleia de Deus, nós assembleanos contamos a história da Assembleia de Deus, a gente sempre cita Daniel Berg e Gunnar Wingre, mas nós sabemos, pois há documentos, documentos que comprovam que o Gunnar Wingre, ele era a favor do Ministério Feminino, entendeu? E foi um dos temas. Nós tivemos um erro técnico aqui, mas continuando, estávamos falando a respeito do Ministério Feminino e falando sobre a questão que Gunnar Wingre, ele era favorável ao Ministério Feminino. Então, o que acontece? Foi uma das pautas principais da primeira Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Então, o que acontece? A influência das mulheres é de suma importância, e eu indico um livro aqui, da CPAD, do pastor Israel de Araújo, 100 mulheres que fizeram a história das Assembleias de Deus no Brasil. Ali vai falar sobre Frida Wingre, vai falar sobre Celina de Albuquerque, vai falar sobre Zélia Brito Macalão, a esposa do Paulo Leivas Macalão, e muitas outras mulheres daqui de perto, de Pernambuco, que inauguraram, criaram, fizeram os primeiros círculos de oração. Então, a Assembleia de Deus, ela deve reconhecer o papel das mulheres, não só como irmãs que dirigem trabalhos de oração, mas também como ministras, entendeu? Não podemos, mas as igrejas que são favoráveis ao ministério feminino são igrejas que andam de mãos dadas com o feminismo. Eu queria que tu comentasse sobre isso, porque muita gente usa esse argumento, que quando nós liberamos essa questão do ministério feminino, mulheres sendo pastores, dirigentes de congregação, estamos dando base e ênfase ao feminismo. Aqui a gente vai ter uma questão que vai ser puramente ideológica. O que acontece? Já tinham ministros do evangelho muito antes de ter esse feminismo. Isso já existia. Não foi o feminismo que criou. Muito antes você pode encontrar pessoas. Do mesmo jeito que você encontra, por exemplo, George Miller. A sua esposa era pastora juntamente com ele. Ele era apóstolo e a esposa dele era pastora. Isso aí vai ser o quê? Século XVIII. Então, antes desses movimentos começarem, já tinha um reconhecimento, já tinha uma ideia, já se tinha esse pensamento. O que as pessoas vão fazer hoje é atribuir uma causa, uma ideologia política ao que acontece na igreja. Eu não diria que isso é a igreja se adaptando ao mundo. Eu diria pelo contrário. O mundo não reconhece as mulheres. Exatamente. O mundo não dá direito às mulheres. E você vai ver que o próprio Jesus, quem é as primeiras pessoas que ele envia para pregar o evangelho, vai lá e anuncia que eu ressuscitei. Isso. São as mulheres. As mulheres. Se Jesus reconhecia, quem sou eu para não reconhecer? Ele trouxe uma valorização às mulheres. Eu diria que o cristianismo em si salva as mulheres. Porque no mundo grego, no mundo romano, não existia a ideia de uma mulher como pessoa. A mulher era apenas um produto para você reproduzir, a humanidade continuar, ter filhos e acabou. Nem sequer o amor entre casamento existia. Tudo isso vem de Paulo. Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. O grego não tinha esse pensamento. Imagina você sendo grego, você sendo romano, para você sua esposa é somente para reprodução. Aí chega Paulo, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Aquilo é uma mudança de pensamento radical. Então, o cristianismo em si vai trazer a valorização da mulher. Muita gente vai acusar também o contrário. Não, a Bíblia é machista. Então você vê que o caminho que você trilha, seja bíblico, você vai receber críticas, independente de qualquer situação. Exatamente. Vitor, e o Ministério de Madureira, nós conhecemos muitas mulheres que fazem papéis com excelência em liderança. Então, nós temos a CIB, aí nós temos a CIB hoje, ela é presidida pela pastora Marina Ferreira, filha do bispo Samuel Ferreira, a qual ela assumiu após a partida da bispa Keila Ferreira. Então, o que acontece? A CIB, ela agrega muito e valoriza muito as mulheres, entendeu? Esse congresso. Vitor, a influência de Gunnar Wingre, eu queria que você falasse um pouco sobre a influência de Gunnar Wingre para o Ministério de Madureira. O Gunnar Wingre, ele é um pioneiro da Assembleia de Deus e ele vai ter uma influência gigantesca no Ministério de Madureira. O
o Ministério de Madureira é fundado pelo Paulo Lemos Macalão, que foi discipulado, que foi levado, consagrado pelo Gunnar Wingre. Então ele pega toda a base que ele aprendeu com o Gunnar Wingre e aplica. Então muitas das coisas que o Gunnar Wingre acreditava, que o Gunnar Wingre pregava, ele é herdado pelo Ministério de Madureira, como por exemplo o próprio Ministério Feminino. Então a gente vai andar, vamos dizer assim, na linha do Gunnar Wingre, enquanto o Belém vai andar mais na linha do Daniel Beck, que foi para São Paulo, e a sede hoje é lá no Belenzinho, em São Paulo. Isso. Então, vão ter algumas divergências que vão ser ideias do Gunnar Wingre. E vai ter um grande problema nisso, que é o Gunnar Wingre, ele é muitas vezes excluído, enxotado, lançado realmente para fora da Assembleia de Deus. Ele não vem de Belém porque quis. Ele é expulso. O Samuel Nistro, ele entrava com investimento, ele veio dos Estados Unidos e ele dava a maior parte do dinheiro da Assembleia de Deus na época. Então, em questão de posses, ele era como se fosse o dono da igreja. Então, o Gunnar Wingre, que só começou, não tinha muito o que fazer. Ele disse, eu vou embora. Tanto que a de São Cristóvão não tinha ligação nenhuma com a Belém. Exatamente. Era completamente separada. E o Gunnar Wingre vai dizer o quê? Não, se eu não posso expressar minhas ideias lá, eu vou para um lugar onde eu possa falar abertamente aquilo que eu entendo e aquilo que a Bíblia mostra que é a verdade. E o Ministério de Madureira vai divergir muito nisso. Porque, por exemplo, você falar de ministério feminino em outras igrejas é muito mais complicado. É verdade. De ideias assim que são centrais, que são, como é que eu vou dizer, tradições do ministério, e você questionar a questão de ser calvinista, de outras ideologias, é muito mais difícil. O Ministério de Madureira é mais aberto a falar. Você vê, por exemplo, aí os podcasts, você está sempre vendo o bispo lá na rádio. Exatamente. Traz pessoas com ideias totalmente diferentes e existe um respeito máximo. Isso. Tem coisas, nós já fomos do Ministério da Belém, que a gente sabe, tem coisas que a gente ensina hoje, que a gente vive hoje, que a gente pensa hoje, que a gente mostra na Bíblia. Não é coisa da minha cabeça. Tem base bíblica. E se fosse lá, irmão, já tinha sido lançado para fora. Exatamente. Então, essa questão do diálogo, ela vem muito mais do Gunnar Wingre. Ele dizia, não, vamos abrir aqui, vamos debater, vamos discutir, vamos ver pela Bíblia quem está certo. E até hoje, você for numa convenção do Ministério de Madureira, tem muito disso. As pessoas discutindo, do voto. Como eu vou dizer, tem uma democracia maior. Isso mesmo. E tipo, Vitor, a gente fez parte da Assembleia de Deus do Belém, ou seja, a missão é aqui no Nordeste. Então o que acontece nós falamos com todo respeito, né, por isso fez parte da nossa história assim ministerial, mas tem coisas que são desnecessárias. Por exemplo, o Ministério de Madureira em questão de usos e costumes, Vitor. E isso aí, muitas vezes, né, pelo menos nós que crescemos na missão, sempre dizem, não, a diferença de lá é os usos e costumes. Mas não tem nada a ver. Dizem que separou por causa dos usos e costumes e tal, mas na verdade é muito diverso. O nosso campo de Matipó, aqui na Paraíba, tem usos e costumes, enquanto o Brás, por exemplo, não tem. Então tem essa diversidade muito grande. Os costumes são para a organização, mas não são uma norma bíblica a ser seguido à risca. Ninguém vai para o inferno por causa dos costumes. Tanto dentro da declaração de fé da Madureira ou da missão, ninguém é disciplinado por usos e costumes, ninguém está em pecado por usos e costumes. Você pode ler a declaração de fé que ali vai ser algo completamente diferente. Tem uma seção separada do resto das doutrinas bíblicas para aquilo. Exatamente, Vitor. Hoje o Ministério de Madureira teve a convenção agora em São Paulo, e uma informação que foi postada até nos portais aí na internet, que hoje o Ministério de Madureira ele tem 102 mil ministros espalhados pelo Brasil e pelo mundo, 42 mil templos e 100.700 campos de igrejas, em mais de 5 mil municípios em 114 países. Então, nós vemos um crescimento da CONAMAD, da Convenção Nacional das Assembleias de Deus, no Ministério de Madureira, uma expansão, um crescimento. E eu queria que o Vitor falasse um pouco sobre a nossa liderança nacional. Uma coisa interessante é que o Ministério de Madureira veio justamente desse cisma. O Cícero Canuto, que era o presidente geral na época, não queria que tivesse igreja do Ministério de Madureira fora do Rio de Janeiro. Isso. Então a divergência que vai causar essa separação é justamente essa: ter igreja de Madureira em mais lugares. A gente vai ver que esse objetivo tem sido alcançado muito bem. Ele tem se espalhado tanto pelo Brasil quanto pelo mundo. Mas em 96 anos de história, muita coisa muda. Por exemplo, uma coisa que não existia na época do Paulo Lemos Macalão era a questão dos cargos vitalícios. O
O Gunnar Vingre não tinha cargo vitalício, o Paulo Leandro Macalão não teve cargo vitalício, e hoje todos os nossos líderes têm cargo vitalício. Você vai ter o bispo primaz, o Manuel Ferreira, ele já está bem mais velho, já está bem mais idoso, mas é um homem que carrega uma história, um legado gigantesco. Ele vai conhecer o Daniel Berg em São Paulo, vai ser quem vai traduzir o primeiro livro do Daniel Berg, vai ser um dos dirigentes da Igreja da Madureira Mãe, vai dirigir a igreja em Madureira, no Brás, vai ir para Brasília, lá para Baleia, acho que é uma das igrejas mais famosas. Assim que Brasília é construída, ele é um dos primeiros a ir para lá, é o escolhido para ter o início do Ministério de Madureira ali, vai fazer missões na Amazônia, faz missões na Rússia, e é ali, inclusive, que ele ganha justamente o título de bispo. Exatamente. Porque na Rússia tem a Igreja Ortodoxa que não aceita pastores. Se você chegasse lá na União Soviética, não tinha como um pastor entrar. Porém, os bispos da Igreja Ortodoxa eram aceitos. Então, eles colocam ali o nome como bispo para poder conseguir entrar na União Soviética. Exatamente. E, junto com o pastor Cezinho Bernardino, dos Gideões, ele é um dos poucos pastores que a gente tem no Brasil que foram indicados ao Prêmio Nobel da Paz. Esses dois foram indicados, não chegaram a ganhar, até hoje não tem nenhum brasileiro que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, mas os dois foram indicados juntos para esse prêmio, que é um reconhecimento muito importante. Então você vê que é uma pessoa que tem uma história, que tem um legado, que viveu e que trabalhou muito para chegar onde está hoje. Já na velhice, ele é um presidente de honra, já não toma mais tantas decisões, já não está ali tão envolvido, não pode estar viajando sempre. Então seu filho, o bispo Samuel Ferreira, e também o Abner são ali os presidentes logo após ele. O Samuel, em especial, é o presidente executivo, e todos esses dois também vão ter um legado muito forte. Ele vai fazer essa divisão entre São Paulo e Rio de Janeiro, e os dois vão atuar muito nessa área. E o interessante é que ele não vai escolher como, por exemplo, normalmente se faz. O pastor foi lá, ele dirige a igreja, vem, pega o filho dele mais velho e coloca para ficar no lugar dele. Ele não teve essa escolha. Ele colocou, ele tem diversos filhos, ele tem vários filhos, e ele colocou aqueles que se destacaram entre os filhos. Claro que todos são pastores, todos eles têm alguma influência ou envolvimento na igreja, mas ele escolheu aqueles que tiveram um legado maior. E o bispo Samuel, ele vai conseguir trazer um crescimento muito grande ali para o Brás. O pastor Lupércio, ele vai ser ali, assim, como dizer, um fundador, um grande nome ali, mas quando o bispo Samuel chega, tem um crescimento muito grande. E ele vai usar muito, e vai ser muito parecido com os pregadores americanos. Exatamente. Você for ver um culto do James Swagger, você for ver um culto que fazia o Billy Graham, você vai ver que é muito parecido com o sistema que a gente tem hoje no Brás. A questão do ministério de louvor, da pregação, daquele culto envolvente, é muito parecido. Então ele vai se aprimorar nos Estados Unidos, que hoje é um lugar que tem muita Madureira, inclusive, e vai aplicar aqui no Brasil, e vai alcançar um êxito muito grande. Já o Abner não, é mais tradicional. Você vai na Madureira Mãe, você não perde o hino da harpa, você não perde um culto de doutrina, ciclo de oração. Então, vão ser duas linhas diferentes, uma mais moderna, uma mais tradicional, mas que continuam trazendo junto esse legado. E por último, a gente vai ter o Bispo Índice, não menos importante, e eu diria até que mais, porque no Sudeste e no Brasil em geral, no Distrito Federal, na capital, você vai encontrar muita gente. E o Bispo Oídes não, ele vai focar justamente no Centro-Oeste, numa região em que ninguém queria tanto estar ou queria ir. Mas mesmo diante de todas as divergências, diante de todas as dificuldades, ele vai ser um dos primeiros a entrar ali no Centro-Oeste. E as igrejas dele hoje, apesar de estarem em regiões específicas no Centro-Oeste, que no Nordeste só vai ter igreja do Oídes no Piauí. Então ele vai alcançar lugares que nem a Madureira Mãe e nem o Brás conseguiram chegar, formando aí 3 pilares que vão ser extremamente importantes na Assembleia de Deus Madureira. Um mais moderno, como o Brás, um mais tradicional, como a Madureira Mãe, e um que posso dizer que é ali um misto dos dois, lá na linha do Bispo Oídes, mas que vão alcançar diversas pessoas, de diversas formas, e do maior número de maneiras que você pode imaginar. Então, acho que a liderança de Madureira se destaca pela versatilidade de fazer de tudo para alcançar o Evangelho, para fazer com que o reino de Deus se expanda. Amém. Glória a Deus. Essa foi a história nesse podcast
da Assembleia de Deus Ministério de Madureira, que completou dia 15 de novembro, 96 anos. Unidade, hierarquia e disciplina. Se inscreva no canal e deixa o like.